Olá, meus alunos do nono ano, voltei. Ainda para falar sobre a teoria da evolução, dos seres vivos ao longo de todo esse tempo, nós vamos falar agora sobre a taxonomia dos seres vivos, a regra de classificação dos seres vivos que nós conhecemos hoje. Como é que é dado essa classificação, quais são as regras, como surgiram. Então, a classificação biológica dos seres vivos é o ramo da biologia que estuda essa diversidade dos seres vivos, que a biodiversidade é chamada de sistemática ou taxonomia, que é um campo de estudo que tem por objetivo descrever essa diversidade biológica, desenvolver os critérios para que essas diversidades sejam organizadas e classificadas, dos seres vivos, e entender quais são os processos que levam a essa grande diversidade, essa gigantesca biodiversidade desses seres vivos no nosso planeta. E a taxonomia, ela utiliza um sistema que organiza os seres vivos em diferentes categorias hierárquicas, denominadas de categorias taxonômicas ou taxons. Essa classificação, ela surgiu através de métodos de classificação dos seres vivos que foram iniciadas a partir do século XVIII por Carlos Linneu, onde ele sugeriu critérios para essa classificação, partindo dos principais contribuições em determinadas áreas, onde Linneu definiu os critérios mais relevantes para a classificação desses seres vivos, principalmente os de natureza estrutural e anatômica, e o desenvolvimento de um sistema de nomenclatura binominal, BI2, uma nomenclatura com 2 nomes. A classificação atual, ela passou por várias adaptações, desde a primeira sugerida por Linneu, onde antes era conhecida por apenas, contendo reino, a classe, ordem, gênero e espécie. Hoje, houve a inclusão de mais 2 categorias, filo, logo após reino, e família, logo após a ordem. Então, ficou assim, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é a categoria superior dessa classificação científica dos organismos, que foi introduzido no século XVIII, subdividido em filos para os animais ou divisões para as plantas. Nós temos 2 grandes reinos, o reino animal e o reino vegetal, mas podemos ter o reino monera, reino protista, reino fungi, que também são seres vivos. A divisão ou filo, os filos eles são agrupamentos, mais elevados, aceitos em cada reino, em que os seres vivos foram divididos, tendo em conta os seus traços evolutivos e as suas estruturas e a ancestrabilidade, os seus ancestrais. A classe é a categoria taxonômica constituída por um conjunto de ordens, que por sua vez são agrupadas em filos. A ordem é uma taxonomia de alto nível, utilizada no sistema de classificação científica, onde os seres vivos são agrupados em famílias, constituídas por espécies que apresentam entre si um grau elevado de semelhança morfofuncional. As famílias, é um grupo de organismos originados de um único ancestral, comum e integrado no sistema taxonômico.
a família, ela agrupa um conjunto de gêneros ou de subfamílias. As subfamílias é uma clade, né, uma classe integrada no sistema taxonômico criado por Linneu no século XVIII, entre a família e a tribo, que é o gênero. Então, o gênero é uma unidade, né, utilizada na classificação e agrupamento dos organismos vivos ou dos fósseis para agrupar um conjunto de espécies que, né, sofreram características morfológicas de genomas elevados através das suas proximidades filogenéticas. Existem regras que, né, devemos seguir para poder dar nome, né, seguir essas regras taxonômicas para os diversos grupos de seres vivos. O primeiro, que todo nome científico ele deve ser em latim ou latinizado. Canis familiares é o nome científico do cão. Canis lupus, nome científico do lobo. Bufo marinus, nome científico do sapo. Panthera trigris, do tigre. Panthera leo, leão. Segunda regra, todo indivíduo deve possuir 2 nomes, por isso chamamos de nomenclatura binominal. O primeiro nome é gênero e o segundo nome específico, que é a espécie. Então, por exemplo, Canis lupus. Canis é o primeiro, escrito com inicial maiúscula, o gênero. Lupus, segundo nome, escrito com letras minúsculas, é a espécie. Então, Canis lupus, nome científico do lobo. Quando eu tenho a abreviatura SP, significa que tem apenas uma espécie, este indivíduo. Quando eu tenho mais de uma espécie, né, várias espécies existentes, eu tenho uma abreviatura SPP, né, que é espécies no plural. Então, Plasmodium SP, eu só tenho uma variedade de espécie do Plasmodium. Plasmodium SPP, temos várias espécies preexistentes de Plasmodium. A terceira regra, o nome do gênero deve sempre começar por letra maiúscula e a espécie sempre em letras minúsculas. O nome científico de um ser vivo, ele deve vir destacado no texto, escrito em itálico, sublinhado ou outro tipo de letra. Se você for fazer um texto digitalizado, você pode colocar o nome científico em itálico. Se você for fazer alguma atividade, algum exercício no seu caderno escrito manualmente, o nome científico desse animal você deve sublinhar ou você pode fazer ele todo em letra maiúscula, né? Ou destacado com outro tipo de letra, tá certo? Mas sempre observando aquela regra, né? O primeiro é o gênero escrito em maiúsculo e o segundo, a espécie, em letras minúsculas. A lei da prioridade. Então, se para o mesmo organismo tiver 2 nomes diferentes por autores diversos, deve prevalecer a primeira denominação, que é o primeiro nome científico daquele organismo. A quarta regra, entre o gênero e a espécie, o animal ele pode ter um terceiro nome, que é chamado de subgênero, que ele é escrito com inicial maiúscula e deve estar entre parênteses. Então, por exemplo, Anopheles nisorrhynchus darlingi. Anopheles é o gênero, Nisorchustes, entre parênteses, com inicial maiúscula, o subgênero.
Darlinge, nome da espécie, todo em letra minúscula. A quinta regra: depois da espécie, o animal também pode ter um terceiro nome, que é chamado de nomenclatura trinominal, que é a subespécie. Esse nome, no caso a subespécie, ele deve ser escrito com inicial minúscula e sem pontuação intermediária, pontos ou vírgulas. Por exemplo, Homo sapiens sapiens, nome científico do ser humano. Então, Homo, gênero, sapiens, espécie, sapiens, subespécie. Homo sapiens neanderthalis, nome científico do homem de Neandertal. Homo, gênero, escrito com inicial maiúscula. Sapiens, espécie, todo escrito em minúsculo. Neanderthalis, todo escrito em minúsculo. Subespécie. Ainda da quinta regra, nós temos a regra para a família. Apis, Idae, seguido da família. Então, nós temos o gênero do animal, mais o sufixo apis, mais a terminação Idae. A sexta regra, citação do autor. Se por um acaso você está escrevendo um texto e queira citar o autor, né, que descobriu aquele nome científico, ele deve ser colocado após o nome científico sem qualquer pontuação. Depois, você pode colocar a data, separado do número do nome do autor por uma vírgula. E lembre que o nome e a data não pode ser grifado. Por exemplo, Passer domesticus Linnaeus. Passer domesticus, nome científico. Passer, escrito com inicial maiúscula, gênero. Domesticus, espécie, escrito todo em minúsculo. Linnaeus é o autor. Então, ele pode vir escrito normalmente com inicial maiúscula ou abreviado, L. Etamoeba histórico, nome científico da ameba. Etamoeba, gênero, histórico, espécie. Chaldean, nome do autor, vírgula, 1903, que foi o ano onde foi descoberto essa espécie científica. Aliás, essa espécie desse ser vivo, né? Então, aqui nós temos um exemplo de como eu classifico um ser vivo. Tenho dois exemplos aqui. O homem, ser humano, e o cão, né, o cachorro, o nosso cachorrinho. Reino, animalia, que é o reino animal. Então, seguindo a regra aqui do homem. Reino animal, né, animalia. Filo, chordata. Classe, mamália, que são mamíferos. Ordem, primata. Família, Hominidae. Gênero, Homo. Espécie, Homo sapiens, sapiens. Lembrem que Homo é o gênero, vem na frente, com inicial maiúscula. Sapiens, a espécie, todo em minúsculo. Sapiens, subespécie, todo escrito em minúsculo. Agora, nós vamos para o cão, né? A regra de classificação do cão, como é que ficou? Reino, animalia, que é o reino animal. Filo, chordata. Classe, mamíferos, mamália. Ordem, carnívora. Família, Canidae. Gênero, Canis. Espécie, Canis familiares. Então, Canis é o gênero, escrito com inicial maiúscula. Familiares é a espécie. Entenderam, crianças? Espero que vocês, né, tenham compreendido. Qualquer dúvida, voltem lá no vídeo, assistem, podem perguntar.
Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar para vocês. Ao realizar as suas atividades, leiam o conteúdo, assistem às videoaulas, tá? Para que vocês possam ter um entendimento melhor do seu conteúdo. Tenham todos uma boa tarde, façam suas tarefas, tudo bem? Tchauzinho para vocês, tenham todos uma boa tarde.